A paz do Senhor para todos. Hoje, nesse dia, estamos iniciando mais um programa Cristocráticos. A temática que eu quero abordar nesse dia é sobre a grandeza da divindade de Deus. Quem é Deus, o seu caráter, a sua personalidade, a sua funcionalidade, a sua capacidade de ser Deus. Da onde vem isso? Essas perguntas ou indagações que queremos salientar neste dia para vocês. Antes de mais nada, eu quero me basear em um texto bíblico para dissecar esse assunto que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 17 e versículos de número 24 e 25. Abra sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 17, versículo 24 ao 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Primeiro, Deus não é um nome, é um título que designa a superioridade, o domínio e a grandeza de uma divindade sobre determinado campo da vida. Deus ele tem o seu próprio nome pessoal, o seu nome próprio. Deus é apenas um título que designa a grandeza desse nome próprio. E quem é o nome original de Deus? Os judeus hebreus, a raça antiga da nação judaica, sabia desse nome, o nome original de Deus, também conhecido como tetragrama, formado por 4 sílabas ou consoantes hebraicas, pois o alfabeto hebraico não tem vogais. Ele é formado por 22 letras ou consoantes e não possui vogais. O tetragrama, as 4 letras que formam o nome original de Deus é Iod, Ri, Vev e Ri. Essas 4 consoantes formam o que a princípio era o nome original de Deus. Mas os judeus antigos, por medo de pecar contra a lei que dizia que não deveria dizer o nome de Deus em vão, eles acabaram substituindo o tetragrama de Deus, o nome original de Deus, pela expressão Adonai, que no grego quer dizer Senhor, e pela expressão hebraica Hashem. O nome Adonai era dito nas cerimônias ou serviços religiosos do judaísmo, e nas conversas informais era dito Hashem. O nome que mais se aproxima do original de Deus é Iavé ou Javé, que quer dizer autossuficiente, autoexistente, aquele que existe por si próprio. Esse é o nome que mais aparece no Antigo Testamento a respeito de Deus, mais de 5.000 vezes. Os judeus perderam a pronúncia original desse nome. Por mais que eu diga Iavé ou Javé, nem assim representa o nome original que representava esse tetragrama, que é o nome original de Deus. Mas o primeiro nome de Deus colocado na Bíblia, que aparece na Bíblia, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aí é Elohim ou Elohim, que significa o nome plural de Deus, aponta para a multiplicidade de várias características em uma só personalidade. Deus ele possui uma natureza múltipla na sua inteligência e na sua personalidade. E esse nome Elohim é um nome plural de Deus. O nome singular desse Elohim é Eloá. Esses dois substantivos são oriundos do verbo hebraico alá, que quer dizer temido, venerado, adorado, admirado. Então esse nome de Deus, Elohim, ele é um nome facultativo, genérico. Ele tanto pode abordar uma divindade autêntica como um pseudo-deus. Só que Deus, ele é um ser divino, ou seja, ele é um ser que não é um ser comum, natural, óbvio, trivial. Ele criou toda a humanidade, o cosmos, toda a vida que existe na Terra, mas ele é transcendente, e essa sua capacidade de ser transcendente nos mostra que ele está acima, ele está sobre todas as coisas. E ele também é imanente, ou seja, ao contrário do que o deísmo diz, que Deus criou todas as coisas, mas esqueceu de tudo, abandonou tudo, Deus é um ser que é imanente, ele se relaciona, ele tem experiências pessoais, circunstanciais e também existenciais com as suas criaturas, com os seus filhos. Deus criou todas as coisas, exceto o pecado, e ele se aproxima, ele tem contato com as suas criaturas.
E a transcendência e a imanência de Deus vem da sua divindade. A divindade de Deus é um sistema existencial que rege a sua deidade, que é a capacidade que Deus tem de ser Deus. Essa divindade de Deus, ou a sua deidade, é formada basicamente por 4 atributos, a saber, onisciência, todo conhecimento; presciência, que é um ramo da onisciência, que faz com que Deus saia do presente, vá para o futuro e descubra o que exista no futuro, sem ainda existir alguma coisa, só Ele para fazer essas coisas. Onipresença, toda a presença; onipotência, todo o poder. E ele tem esses 4 atributos que formam basicamente o poder da sua divindade, que conforme a teologia são atributos incomunicáveis, ou seja, são atributos permitentes a apenas 3 deuses ou 3 divindades que formam uma tricotomia divina, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que Deus também tem atributos que ele comunica, que ele faz com que as suas criaturas tenham a possibilidade de ter esses atributos. O principal dele é o amor, o principal atributo ou fonte do contexto social de Deus. O amor de Deus é a base das características positivas dele e da personalidade humana. Paulo fala que o amor é o vínculo da perfeição. Paulo também fala que, por mais que um homem tenha todas as coisas, por mais que o ser humano seja o centro da medida de todas as coisas, mas se ele não tiver o amor, que é o substrato da vida do ser humano, ele tem uma vida inválida, ele tem uma vida utópica, falaciosa, quimérica. Não adianta ele viver se ele não tiver o amor. Através do amor nós temos a solidariedade, o altruísmo, a bondade e outras características que provêm dele. Só que Deus tem outro grande atributo moral, que é a sua santidade. A santidade de Deus mostra que Deus é um ser ético, é um ser que tem moral. O que é moral? Moral vem do termo latim mores, que é um conjunto de regras que rege a conduta. Ética vem do grego. Por mais que se pareçam essas duas palavras, moral e ética, elas possuem uma etimologia ou uma construção semântica díspare. Como eu falei, moral vem do latim e ética vem do grego, ethos, que é a ciência que investiga a natureza dos juízos humanos, que tem como objeto de estudo a moral humana. Então Deus é um ser que tem moral, ele tem uma conduta ilibada, ele tem um caráter completo. A Bíblia nos mostra que nós devemos ser perfeitos, iguais ao nosso Pai que está no céu. Que tipo de perfeição é essa que a Bíblia aborda? Não é uma perfeição denotativa, ou seja, literal, porque ninguém pode ser perfeito na sua abrangência absoluta, porque nós possuímos a natureza do pecado e por isso nós somos tendenciosos a termos falibilidade naquilo que fazemos ou vivemos. Mas isso é uma forma metafórica de apresentar que o ser humano precisa ter um caráter completo, definido, exato diante de Deus. Com Deus ou é ou não é, ou é sim, sim, ou não. Deus ele quer um caráter completo, definido, cabal, insofismável, diante dele e diante dos homens na qual nós vivemos. Portanto, Deus ele possui basicamente 3 tipos de divindade. A divindade que forma a sua deidade, a sua capacidade de ser Deus, e a divindade que forma a sua inteligência ou a sua racionalidade. Deus é o criador da racionalidade humana. Existe diferença entre inteligência e razão, por mais que elas se pareçam iguais. A inteligência ela é unilateral, ou seja, ela é uma coisa individual, ela faz parte da personalidade humana. Já a razão é unilateral, a razão é universal. Deus é o criador da razão, Deus é o pai da racionalidade humana. Deus criou no ser humano cadeias de pensamentos que faz deles um ser distinto na face da terra, que se sobrepõe aos seres infra-humanos, que não possuem essas cadeias de pensamentos que formam do homem um homo sapiens, um ser inteligente, um ser que possui racionalidade. Deus também possui uma divindade
moral. E como eu já abordei, Deus é santo em toda a sua plenitude. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus é tão santo que até o nome dele é santificado. Portanto, o nome dele não pode ser dito em vão, porque o seu nome, a sua santificação, começa também pelo seu nome. Portanto, Deus ele tem várias características que formam a sua grandeza divina, moral e espiritual. E o apóstolo Paulo, tomado por uma inspiração divina, ele aborda essa natureza de Deus. Ele estava no Areópago, que é um centro espiritual e religioso e também místico dos gregos naquela época, no século I da era cristã. E Paulo ele foi convidado para esclarecer acerca do Deus desconhecido, o Deus que eles adoravam e de um modo paradoxal não conheciam. Eles adoravam um Deus desconhecido, mas segundo eles adoravam também a deuses desconhecidos que na realidade eram uma utopia, era uma mitologia. E o Deus desconhecido que eles adoravam, segundo Paulo, era o autêntico Deus que Paulo queria apresentar. E segundo Paulo, como eu já li, ele não é um Deus servido por mãos dos homens, ou seja, ele é um Deus que tem autossuficiência, ou seja, Deus ele não precisa fazer alguma coisa, agir por intermédio de alguma coisa, para ele ser o que ele é. Ele fazendo ou não as coisas, ele é Deus. Os céticos, os ateus, crendo ou não, ele é Deus. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Deus não precisa dar respostas alheias a ninguém para ele ser o que ele é, porque ele fazendo ou não as coisas, ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então, esse Deus, ele é o epicentro da vida. A vida começa em Deus através da sua divindade e termina com Deus. Foi ele que criou o primeiro ser humano, Adão e Eva, e da raça e desses dois seres humanos, ele criou toda a vida na Terra. Então, que você possa aprender mais uma vez com o programa Cristocráticos a respeito da divindade de Deus. Quem é esse Deus que nós adoramos? Por quê? Porque a essência da adoração se baseia no autoconhecimento a respeito desse Deus que nós adoramos. Se nós não temos conhecimento pleno a respeito desse Deus, como é que nós podemos adorá-lo na sua real essência? Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal e nos mande o seu like. Até o próximo episódio ou programa e que Deus te abençoe. Amém.